E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica. Deixa eu fazer mais uma entrada aqui ó, com duas taxas. Aqui você aprende mais sobre analisar o gráfico. Aqui você vai aprender realmente o que é analisar um suporte e resistência, o que é analisar uma tendência, ou seja, usar as técnicas da análise gráfica ao seu favor, para você entender a causa do movimento, o efeito do movimento que ele faz nessas regiões de suporte e resistência, ou nessas zonas de suporte e resistência, como queira, né? Algumas nomenclaturas mudam por aí, alguns livros trazem um nome, uma nomenclatura diferente, mas região, zona, significa a mesma coisa no sentido gráfico, tá bom? Você que está chegando agora aí, tô fazendo uma entradinha de venda na região, vai fechar o movimento, tá lá, entrada perfeita, movimento perfeito, gráfico deixando tudo perfeito aqui para que seja feita a entrada. Vou explicar para você o porquê dessa entrada, as técnicas que eu utilizei, como eu analisei, as marcações, o porquê que eu vendi. Mas antes, deixar um recado aqui para você. Você que é novo no canal e está chegando pela primeira vez, você pode baixar esse book aqui inteiramente grátis. Este book eu falo sobre 16 padrões de velas em 36 páginas de estudos. Ele está lá no meu canal do Telegram para fazer download. Então, para acessar o canal do Telegram é simples, você vem aqui ó, na descrição do meu canal, onde eu possuo os meus links aqui, quando você quer me achar, tá? Então tem o meu canal do Telegram, tem o meu Instagram, tem meu WhatsApp e tem aqui o link de acesso ao treinamento. Abaixo de cada videoaula você também vai encontrar esses links. Então lá no Telegram você vai encontrar para download o e-book, eu vou te mostrar como fazer. Aqui está o meu Instagram, o meu Instagram Cadu Rinaldi, aqui resultados de alunos no TIRDS, 60% de desconto para você que quer fazer parte do treinamento, o link de acesso. Você tem dúvidas sobre o treinamento, quer saber alguma coisa? Só mandar uma mensagem aqui para mim também, assim que eu puder eu te respondo. E você pode baixar então este book aqui para você estudar. Quando você fizer o acesso lá no canal do Telegram, para baixar o e-book é simples, basta você clicar aqui ó, na mensagem fixada. Você tem que clicar aqui no cantinho da mensagem fixada. Clicou aqui, vai abrir essa janela com dois links para download, aí você escolhe qual dos dois links você quer fazer download e faz o download aí para o seu computador, para o seu celular, para o seu tablet e bora estudar. Aqui dentro você vai ver resultados de alunos, ó, como o José, batendo meta, explica a técnica que ele fez, aqui uma exaustão no suporte, entrou, bateu meta e tá feito, não precisa mais que isso, né? Aqui é o Mário, ó, seguindo o plano, 5-2, o Mário mora nos Estados Unidos, batendo meta, ainda diz assim, ó, se não existisse você, não existia esperança em sair da CLT, segue o plano, Mário, segue o plano. A aula que eu subi aqui no canal do YouTube para vocês comentarem, ainda tem bastante coisa aqui, pessoal, para eu subir, resultados de alunos, só que eu não tive tempo ainda. Aqui é o Eric, ó, batendo meta, meus parabéns, Eric. Aqui é o César também, ó, batendo meta, fazendo saque. Aqui é o Jonathan, olha o que o Jonathan diz assim, ó, bom dia, mestre. Em pensar que quase desisti do trade, tive muitas dificuldades no início. Até que encontrei o treinamento, conforme você mesmo disse ontem nos vídeos. Isso, eu tinha comentado, né, John? Você está mudando vidas. É para isso que existe o canal aqui. É para isso que existe o treinamento, para mudar as vidas das pessoas que realmente querem, né? Tem que querer. Já dizia a velha frase, querer é poder. Aqui é o Breno, batendo meta. Meus parabéns, Breno. Deus abençoe também. Aqui é o Murilo, mandando um recadinho do coração aqui, batendo meta, 3-1. O Murilo utiliza aqui ó, a ferramenta do Indicador Hunter, que eu explico lá no módulo 13 como funciona. Você que quer fazer aquisição é só entrar em contato comigo. Aqui ó, resultados, Rodrigo batendo meta, Gilson também batendo meta, Milton aqui batendo meta, a aula que eu subi,
Emerson aqui e muitos outros alunos, pessoal. Então entra aí, acompanhe os alunos, não perca os alunos. Acompanhe que você vai aprender muito com eles, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para o gráfico. Análise aqui simples, né? Análise simples, acompanhando o gráfico, região de resistência. Opa, desse jeito ninguém vai chegar, né? Região de resistência, região de suporte, movimento de 50%. Preço está numa região de prêmio, padrão de venda após um pullback aqui, pensamento do preço chegar novamente até essa região de 50%, a região de equilíbrio. O pensamento era esse, para ele chegar nessa região de equilíbrio aqui do movimento. Não fez, está travado aqui na região de resistência, está travado aqui entre esse suporte, mas o movimento ali é claro, tá? O movimento é claro. Você consegue ver o preço brigando para essa região. Quais são as atitudes do preço agora? Ou ele rompe região e continua seu movimento, ou ele vem trabalhar para o canal abaixo, para trabalhar nesse canal aqui, ele tem que ser um movimento de baixa, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui para deixar didaticamente para vocês certinho, para vocês entenderem. Então ele vem fazer movimento aqui para baixo, para depois, quiçá, fazer movimento de alta também. Ou como aqui ele pode buscar região, aqui também para fazer movimento de baixa. Então são movimentos técnicos que o gráfico vai poder fazer no determinado momento que ele chegar ali na região. Cadu, como que eu vou saber desse movimento? Pela causa do movimento dentro do contexto gráfico. Se ele chegar ali e o efeito do preço mostrar isso, então ele vai fazer, ó, o que eu falei? Aqui qual é a expectativa dele? Fazer, então, agora a movimentação, buscar regiões. Ó, ele pode chegar aqui nessa região e vir buscar região de baixa. Ele pode fazer movimentos aqui de baixa e buscar regiões. Por quê? Porque ele está aqui trabalhando, ó, em um pequeno canal de alta, fazendo uma movimentação técnica, ele pode muito bem buscar essas regiões. Essas regiões que nós estamos vendo aqui, pessoal, eles estão interligados entre si. Então, ó, esse canal aqui, ele pode vir buscar movimento um pouco mais acima, ele pode chegar nessa região e corrigir novamente. Seguindo o quê? Seguindo a análise, seguindo vendo o suporte, resistência, vendo as movimentações de forma clara. Deixa eu abrir aqui, ó, novamente o ativo. Deixa eu abrir novamente o ativo aqui, ó, o EURUSD. O gráfico está chegando novamente numa região ali, ó, possibilidade de correção. Vamos aguardar o movimento. Ainda não, ainda está com força de alta. Vamos aguardar o movimento. Então eu consigo ver aqui, ó, o gráfico fazendo toda uma movimentação técnica e movimentação de busca de regiões. O que a gente precisa aprender quando trabalha suporte e resistência? Que o suporte e resistência, ele não trabalha sozinho no gráfico. Tem toda uma movimentação técnica. Então o contexto, pessoal, é isso que o contexto nos ajuda. O contexto nos ajuda a entender essas movimentações. Então eu posso começar a pensar num trade aqui contra a tendência, ó. Nessa pequena movimentação aqui, eu posso pensar num trade contra a tendência? Eu posso pensar pelo passado que o gráfico exige aqui, né? Ou exibe, melhor dizendo. Então, dentro de um movimento técnico, eu consigo entender outros movimentos técnicos que o gráfico faz, podendo fazer alguns trades específicos. Nem sempre, pessoal, nem sempre eu vou conseguir fazer um movimento contra a tendência de forma correta. Por exemplo, aqui, isso aqui é um movimento contra a tendência. Ah, Cadu, mas existe o risco ali? É claro que existe o risco. Eu estou acabando de falar para você que eu estou em um movimento contra a tendência. É óbvio que vai existir um risco. Agora, o risco existe. Como diria vovô e vovó, quem não arrisca não petisca. Estamos altamente lucrativos. Fizemos a primeira entrada aqui, ó, com 3 taxas, 3-0. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma oportunidade na região. Quando eu vejo o preço chegando na resistência, eu preciso ver, através do efeito do preço, um movimento técnico específico.
Então, o efeito do preço ali naquela região, o que o preço está fazendo aqui na região, ele tem que estar de acordo com o contexto gráfico. Tá lá, pessoal. Ó. Perfeito. Compreendeu? Este movimento aqui, ó, que eu acabei de fazer de venda, ele tem que estar num contexto, dentro de um contexto gráfico. Aí você fala assim, poxa, Cadu, mas espera aí. Então, você está falando que o gráfico está subindo, mas você fez uma venda aqui e fez uma outra venda aqui. Realmente, eu fiz vendas. Por quê? Dentro desta macro movimentação, eu tenho também as micro movimentações. Por isso que se você vier no treinamento, você vai aprender todas as tendências, como elas funcionam, como elas entrelaçam entre si, entendendo as movimentações. Então, por exemplo, neste canal de alta, deixa eu tirar essas linhas aqui. Eu marquei aqui para ficar um pouco mais claro para vocês, né? Nessas regiões aqui, ó, como eu tenho um suporte aqui, opa, dessa cor não. Eu tenho um suporte aqui e eu tinha uma resistência aqui, correto? E um movimento de 50%. Quando o preço chega nessa região aqui, o que aconteceu aqui nessa movimentação? O preço falhou. Como assim falhou, Cadu? O preço não rompeu região, ele não fez a movimentação. O preço aqui, ó, não fez isso. O preço aqui devia ter feito isso aqui, ó. Ele não fez esse movimento. Logo, qual era a minha expectativa? Que o preço, ao retornar em 50% deste candle de padrão, a movimentação seria para buscar 50% do movimento, como eu havia explicado para vocês. Então, a perspectiva do movimento do gráfico, ele sempre vai ter o quê? Ele sempre vai ter um contexto gráfico mostrando uma causa do movimento e o efeito do preço. Sempre, sempre, sempre. Agora, quando o preço chega nessa região aqui, ele rompe o movimento. Rompe o movimento e ele simplesmente transporta este canal que existia aqui, o preço, quando ele começa o seu movimento, ó, ele sai de um fundo duplo e começa a sua jornada de variação cambial aumentando o preço. Ele faz um canal, segundo canal, e o que ele vai buscar agora aqui? Ó? Ele vai buscar fazer um terceiro canal. Ele começa a fazer um contexto gráfico dentro de movimentações. Então eu tenho aqui uma macro movimentação e uma micro movimentação. Eu consigo ver as movimentações técnicas dentro da macro movimentação com a micro movimentação. Quando o preço chega nessa região aqui, ó, e deixa um padrão de vela ali, que assim vocês não vão enxergar nunca, né? Quando o preço chega ali e deixa um padrão de vela, eu tenho novamente a mesma oportunidade que eu tive de venda aqui, eu tenho a oportunidade de venda aqui também dentro deste canal. Lembrando, pessoal, que existem algumas entradas, por exemplo, como essa que eu estou fazendo agora, que são movimentos contra a tendência, que são movimentos que você precisa ter uma habilidade técnica para isso. Porque se você não tiver essa habilidade técnica, de nada adianta você querer fazer uma entrada contra o movimento aqui de tendência, que nada vai acontecer. Você precisa ter todo um entendimento técnico e conhecimento para isso. Esses dias um aluno perguntou para mim assim, Cadu, o que você faria diferente do dia que você começou a estudar ou operar regiões de suporte e resistência? O que você faria diferente nos dias de hoje? Pessoal, eu estava lembrando, eu nasci na década de 70. Quem nasceu de 2000 para cá não vai entender muita coisa. Então, quando eu comecei a estudar, por exemplo, o YouTube tinha sido fundado no ano que eu comecei a estudar o trading. Então, quando o YouTube fundou, para você ter uma ideia, não existia o YouTube. Aliás, existia, mas ninguém sabia o que seria o YouTube. Ninguém saberia que você poderia estudar através do YouTube. Então, quando eu tive acesso aos conhecimentos, eu tive que ter acesso através de livros. Eu já era casado, já tinha minha primeira filha, eu já tinha uma formação, aliás, 2 formações de graduação, já estava terminando um mestrado,
eu já tinha uma carreira consolidada. Eu não ficava pensando assim, não, eu vou fazer um curso de trading e vou me tornar um trader. Não, isso foi uma consequência da paixão que me despertou através dos meus estudos. Então, quando eu comecei a estudar, eu tinha que fazer por valer aquele conhecimento técnico. Então, eu comecei a estudar no horário de Londres, por exemplo. Eu começava a estudar 4h30 da manhã, os gráficos, 4h30 da manhã, que era quando abria a Bolsa de Londres. Então eu ia das 4h30 até umas 6 horas. Porque depois das 6 horas, pessoal, minha vida já era corrida e tinha muita coisa para fazer. Então eu tinha esse tempo. Então o que eu fazia? Eu deixava a plataforma de gráficos aberta, ia lendo o livro, ia analisando o livro e ia vendo os movimentos acontecerem no gráfico. Pessoal, todo dia um pouco, sem ficar apertando o botão toda hora, eu precisava entender os movimentos, eu precisava entender o que o gráfico está me dizendo. A consequência era no futuro eu poder apertar o botão, mas nunca apertava o botão sem antes entender o que estava acontecendo. Então, qual foi o trajeto? Hoje, o pessoal de hoje, o que acontece? Eles querem resultado ao invés de estudos. O caminho sempre foi estudo para ter resultados. Eu lembro que eu fiquei alguns meses só olhando o gráfico se movimentar e fazendo marcações para entender por que aqui eu poderia fazer uma venda e o preço vir buscar a região aqui abaixo. Por que aqui também eu pude fazer uma venda para fazer um scalp no movimento? Por que o preço saiu desse fundo, deixou fundo duplo e fez essa movimentação de gráfico? A gente vai conseguindo entender os movimentos, a gente vai entendendo as movimentações, vai conseguindo compreender as movimentações de acordo com o nosso entendimento técnico. Então eu ia avançando nos estudos e aprendendo. Para você ter uma ideia, como as coisas sempre são assim e nos estudos elas são assim, na minha época, pessoal, deixa eu mudar de tela aqui. Na minha época, para eu comprar um pãozinho, não era que nem hoje, que tem várias padarias, supermercados, tem pão hoje, né? Hoje você vai em qualquer supermercado lá, tem padaria para você comprar pão. Na minha época não era assim. Então, na minha época, a padaria tinha um horário que ela tinha o pão. E antes o padeiro saía naquelas pequenas mercearias, nos botequinhos, né? Ela deixava cestos de pães assim para eles também venderem ou revenderem o pão. Então, o que acontecia naquela época? Eu saía, antes do meu pai acordar para trabalhar, eu saía para ir atrás de pão para ele, para comprar pão para ele. Porque eu tinha que trazer um pão para ele tomar café antes dele trabalhar. Então, 5 e pouco da manhã eu pegava a minha bicicleta, eu saía para ir na padaria, mas antes eu passava no bar do seu Ervílio para ver se o cesto de pães estava lá. Porque se o cesto de pães estivesse lá, significava que a padaria já tinha deixado um cesto de pão lá, eu não precisaria ir até a padaria. Então eu já pegava o pão ali para o meu pai, ia para casa entregar o pão, depois eu também tomava café para ir para a escola. Enquanto isso você vai vendo um trade rodando aí, tá bom? Uau, excelente entrada. Ou seja, tudo era calculado, era com calma, era com entendimento, a gente não fazia as coisas por fazer. Então eu acordava às 5 e pouco da manhã, montava na minha Caloi vermelha, o guidão dela era chifre de bode, não sei se alguém daqui teve, algum de vocês, vai fechar, tá lá mais uma entrada linda. Ela era aquela Caloi chifre de bode, o guidão dela saía de baixo e fazia, parecia o chifre de bode, a turma chamava de Caloi chifre de bode. Montava na minha bicicletinha e ia lá, buscava pão. Então, o que acontecia? Por que eu estou dizendo isso para você? Vai entender, eu morava aqui. O bar do seu Ervílio era aqui, na quadra de baixo, e a padaria ficava aqui, umas 4 quadras. Então, para eu adiantar o meu movimento e chegar para o meu pai tomar café antes de trabalhar, porque ele trabalhava em outra cidade, eu tinha que sair para ir na padaria. Só que antes de ir na padaria eu parava no bar do seu Ervílio para ver se tinha cesta de pão lá, se a padaria já tinha deixado. Se a cesta já estivesse lá,
levantava a mão para o céu, agradecia o servilho, já pegava o pão, comprava e trazia para o meu pai. Caso isso não acontecesse, eu tinha que sair aqui do boteco do servilho, ir na padaria, andar 3, 4 quadras, chegava lá, já tinha fila, retornar ao quarteirão e voltar em casa. Então aquilo que talvez demoraria 5 minutos, levaria 15 minutos. E assim todo dia, pessoal. Todo dia. De domingo a domingo. Tem gente que às vezes manda algum resultado para mim, alguma coisa, umas 10 horas da noite, né? Pessoal, 10 horas da noite eu estou dormindo, mas faz muito tempo. 8 e pouco da noite eu já estou abrindo a boca para dormir. Quando vai dando 4 e meia da manhã, 5 horas, eu estou acordado. Eu acordo antes do sol. Eu aprendi a dormir quando é hora de dormir e acordar quando é hora de acordar. E aí você fala, nossa, Cadu, você é um antigo, você é um velho. Né? Na verdade, eu nasci na década de 70, pessoal. Não sou nem um meninão. Eu sou um tiozão, aliás. Por que eu estou querendo dizer isso para você? O que acontece com o pessoal de hoje? Hoje é tudo imediatismo. A pessoa vê uma aula no YouTube, vê a pessoa fazendo um lucro e o que ela pensa? Ah, amanhã eu estou apertando o botão e ganhando dinheiro também. Você quer um conselho? O que eu faria se eu começasse hoje operando suporte e resistência? Se eu fosse entender o que eu fiz no passado para fazer hoje, eu faria a mesma coisa. Eu faria o quê? Só que hoje você tem a facilidade, por exemplo, de ter o Cadu para te ensinar. Você tem a facilidade de ter um treinamento com um valor irrisório que você pode vir fazer parte. E além de estudar passo a passo, você tem um suporte direto comigo. Na minha época não tinha nada disso. Mas hoje o que eu faria? Eu aprenderia algo no gráfico, iria para o gráfico e ficaria treinando até eu me tornar especialista naquilo. Ah, Cadu, eu queria entender melhor marcações de suporte e resistência para não haver rompimento. Então eu vou lá no treinamento do Cadu, eu estudo tudo que precisa a respeito daquilo, que eu deixo nos módulos, e depois eu vou para o gráfico e fico fazendo as marcações, analisando os movimentos e entendendo. A partir do momento que eu consigo entender de forma prática, ou seja, eu vou aliar a teoria para a forma prática, aí sim eu começo a apertar o botão. Porque foi exatamente isso que eu fiz, pessoal. A gente não pode começar a apertar o botão sem ter a prática ou sem teoria. O botão, apertar o botão que eu digo é operar, é a última coisa que eu faço. Olha só aqui, eu fiz uma venda aqui nessa região porque o gráfico fez uma falha, perfeito? Eu fiz uma venda nessa região porque o gráfico fez uma falha. Eu fiz uma venda nessa região porque o gráfico fez uma falha. Ó. Venda, venda, venda. Enquanto a gente estava conversando, o gráfico fez um ombro, uma cabeça e um ombro. Fez aqui o quê? Uma figura de reversão. Vai reverter o movimento? Vai, se ele romper essa região. Se ele não rompe essa região e vem buscar liquidez aqui embaixo, se ele volta a subir, é simplesmente um movimento falho, mas é o que ele me aplica aqui. Você vê que enquanto eu estou conversando com você, enquanto eu estou te explicando o que está acontecendo no gráfico, está acontecendo. O movimento está acontecendo de forma clara, de forma objetiva, de forma lógica. O que eu como operador tenho que fazer? Eu tenho que aliar toda a teoria que eu conheço com a prática. E vou apertar o botão exatamente no momento certo. Não tem essa de fazer 10, 15, 20 entradas no dia. Não. É apertar o botão quando precisa ser apertado o botão. É entrar na operação quando precisa entrar na operação. Então, se eu começasse hoje, vamos supor que fosse hoje que eu começasse a estudar o gráfico de velas e fosse começar a operar suporte e resistência. Mais conhecimento, mais análise e menos botão. Mais análise e menos botão. Eu ia ficar muito mais tempo analisando o gráfico, eu ia ficar muito mais tempo fazendo marcações, eu ia ficar muito mais tempo procurando entendimento técnico do que simplesmente querendo resultados, pessoal. O resultado é simplesmente consequência do seu conhecimento.
O que eu vejo hoje é todo mundo querendo resultado sem ter conhecimento. As coisas estão invertidas. Então, pare com isso. Pare de buscar resultado se você não tem conhecimento. Primeiro procure o conhecimento para depois buscar o resultado. Ou seja, apertar o botão é a última alternativa. Conseguiu compreender? Conseguiu entender? Ó, primeira entradinha, EURUSD. Ó, enquanto isso o movimento fez toda a movimentação técnica. Entradinha EURUSD, entradinha EURUSD de venda novamente, entradinha EURUSD novamente. Conseguiu entender? Mais análises e menos entradas. Se eu fosse começar no dia de hoje, mais análises e menos entradas. Conhecer a causa do movimento, conhecer o efeito do preço, conhecer as regiões de suporte e resistência, conhecer o gráfico de velas a fundo. Na minha época, pessoal, se operava muito o gráfico de linhas apenas. Não, aprender o gráfico de velas, esquecer o gráfico de linhas, aprender os padrões de velas, aprender sobre o volume e fluxo do movimento no gráfico, encaixar tudo isso em contexto e fazer as entradas. É isso que eu procuraria no dia de hoje, tá bom? Hoje falamos sobre suporte e resistência. Hoje é a nossa palavra aí dos comentários. Você que chegou até o final, deixe nos comentários suporte e resistência, sabendo que você chegou até o final. Eu espero que essa aula tenha te ajudado, eu espero que essa aula tenha aberto um pouco a sua mente para que você cresça e cresça conhecimento. Quer fazer parte do treinamento? Será muito bem-vindo. Os links estão aí embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Quer fazer a aquisição do indicador? É só entrar em contato comigo. E eu te vejo numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!